Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Gente, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Gente, que a espiritualidade nos abençoe, que nos inclua. Por favor, que vocês também participem. Eu falo que quando a gente fala e está todo mundo em silêncio, você dá aula, você sabe. Quando a sala está em silêncio, das duas, uma. Ou a aula está uma porcaria, ou está boa demais. E a gente nunca tem certeza de qual que é. Então me interrompam. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Eu estou aqui muito mais para aprender. Eu não estou aqui para questionar, para julgar. Nós estamos aqui para trocar experiência. Isso aqui hoje é uma troca. E aí que a espiritualidade nos inclua, que Jesus nos abençoe, que Maria sempre nos acolha como mãe, que todos nós somos filhos. E o Robertinho está aqui, ele sabe, eu sempre gosto de usar essa frase, que eu escutava muito de Jorge, na época de Maria de Nazaré ainda, que o pai não dá pedra para o filho que pede pão. Então hoje a gente está aqui só buscando um pedacinho de pão, e não é nem para a gente não, é para os outros, é para o nosso entorno, porque quando a gente se modifica, a gente modifica o entorno todo. E estar aqui hoje para mim está sendo uma honra. Não vou falar que eu não estou me sentindo até um pouco vaidoso, não, porque está sendo mais arrogante ainda. E a gente está no caminho da evolução, então tem hora que a gente tem que se entender e assumir as nossas fraquezas e as nossas mazelas. Estou me sentindo muito honrado de estar aqui hoje, com a presença dessas duas palestrantes, que eu falei com elas no início. Falei, gente, essa noite deu um frio na barriga, de saber que eu ia falar na Capela do Sol. E na hora que eu vi essas duas moças ali, eu já cheguei a te parar uma vez, eu não sei se você lembra, no estacionamento do supermercado de Santo Antônio, hoje, e falar aqui, ó, para te falar que eu amo suas palestras, faz diferença na minha vida. Eu nunca tietei um artista, gente, eu acho isso horroroso. Mas essas aqui eu tietei. No supermercado, entrando no carro. Então, é um privilégio. E o brasileiro está precisando de aprender isso, precisando aprender a valorizar quem que são os verdadeiros heróis. É o herói que está dentro da sala de aula, é o herói que está varrendo a rua, é o herói que está na recepção do hospital, é o herói que só passou por você e te deu bom dia na rua, porque aquele dia você não estava bem, e talvez aquele bom dia mudou seu dia. Então nós temos muitos heróis que realmente precisam ser valorizados, que são invisíveis. Mas o frio na barriga veio. E todo bate-papo que eu falo, eu detesto o nome de palestra, então para mim é bate-papo, é estudo, é o nome que a gente quiser dar, mas da forma mais informal possível, porque a formalidade está chata, é o que a gente falou no princípio aqui. E aí eu estava aprendendo com as duas antes, né? Ser doido, gente, é o melhor que está tendo. Porque ser normal está chato, né? É muita formalidade. Então, eu gosto desses bate-papos nossos de forma orgânica. Nada contra com quem usa o data show, com quem traz um script. Está tudo certo, cada um tem um recurso que gosta de usar. Eu gosto disso, porque deixa fluir. Eu não sei quem que vai estar aqui, eu não sei quem vai participar. Depois dessa vai ter um intervalo, e eu tenho o mesmo tema para falar, eu tenho certeza que vai ser tudo diferente. Trouxe um monte de coisa que eu não sei o que eu vou usar nessa e o que eu vou usar na próxima. Mas a gente não vai para uma guerra sem todas as armas, né? E quando me passaram para vir aqui, o Luiz Fernando me mandou um roteiro. Inclusive tem que bater palma para o Luiz Fernando, porque organizado igual ele está para nascer, tá? Ele mandou um roteiro com tudo bonitinho, com as referências para estudar, tudo certo. Eu falei, gente, vamos lá. Vamos estudar, né? Mas o estudo a gente tem que estudar todo dia. Ele tem que ser constante. Porque senão aparece uma oportunidade e você não está pronto. Não estou falando oportunidade de trabalho, não. Não estou falando oportunidade de vida, não. Estou falando, às vezes, oportunidade de ajudar uma pessoa que desmaiou na sua frente. Você não sabe nem o que vai fazer. Se eu posso apoiar a cabeça, se eu não apoio, se eu não seguro, se eu seguro. A gente tem que saber como socorrer. Então o estudo é diário. E aí ontem eu moro num sítio e
eu sou workaholic, eu chego a trabalhar 20 horas direto. E aí eu sou casado com o Henrique há 14 anos. E Henrique, a gente estava conversando sobre isso, o Henrique tem sido meu equilíbrio. O Henrique é a paz em pessoa. Ele é aquela pessoa que também trabalha muito, muito dedicada, mas ele fala assim, respira, calma. Eu tive um burnout uns 3 anos atrás, que eu achei que eu ia infartar. Na hora que eu fui para a praia, de frente para o mar, eu não respirava. E aí, ontem eu estava em casa, e esse carnaval foi a primeira vez que eu fiz esse tempo todo, mas eu desliguei o celular. Eu estou sem telefone esses dias, sem Instagram, sem WhatsApp, exatamente, palmas inclusivas. Né? Porque a palma inclusiva é balançando as mãos, porque às vezes pode estar alguém com uma sensibilidade sensorial auditiva. E aí ontem, falei, Henrique do céu, tem que preparar a palestra lá da Capela do Sol, o bate-papo. No domingo foi uma na SEAC, e aí a Gorete mandou mensagem para mim, Otávio, ela não definiu o tema para mim, ela falou, pode fazer a mesma da Capela do Sol. Falei, não, mas a de lá também não está pronta, não, era no sábado. Eu vou fazer na segunda. E aí quando foi ontem, eu estava lá de folga, sem celular, eu replantei 400 rosas do deserto. Por isso que a mão tem que ficar dentro do bolso, porque está igual um tatu, né? E à noite Henrique ainda queria ver um filme. Fomos pro cinema. Eu acho que era rapidinho, na hora que eu chegar eu assisto um filme de 1 hora. Cheguei lá, a espiritualidade me prega mais uma peça, 2 horas e 40 de filme. Cheguei em casa 15 para meia-noite. Aí eu não vou soltar um palavrão aqui, mas onde que caiu, né? Aí eu cheguei em casa, liguei o computador, fui pegar as referências que o Luiz me mandou. Em 15 minutos eu fiz isso aqui. Peguei cada referência, 7 páginas. Aí eu sou odontopediatra, meu consultório é meu tempo, ele é um lugar que eu me encontro minha paz. Acordei às 5 horas da manhã, fui para o consultório e falei, chegar lá eu vou estudar e preparo hoje, 5 horas da manhã. Vocês leram isso aqui? Leitura dinâmica, né? Eu fui pegando os principais tópicos e falei, agora eu quero o que eu uso no meu dia a dia. O que eu uso no meu dia a dia? A gente tem que entender que todos nós somos crianças. Tem pessoas aqui de 10, de 15, de 20, de 30, de 50, de 60, de 70, de um monte de idade diferente. Mas espiritualmente, cada um tem uma idade diferente. E como as crianças, tem dia que a gente tem que trabalhar de palhaço. E tem hora que as crianças estão lá no consultório e você vê que está pegando fogo e está aquele auê. Meus pacientes são atípicos. É autista, é paralisia cerebral, é cadeirante. Tem paciente que às vezes eu tenho que atender deitado no chão. Eu falo assim, gente, se passar a polícia, ele vai me levar preso. Mas foi onde que eu consegui, e ou é aquilo, ou é anestesia geral no hospital. Porque a família não tem condição de pagar para particular, então o SUS eu não sei se vai conseguir por agora. E ainda tem alguns preconceitos de família, de falar que vem entubar para anestesia geral. E na hora que aquele menino está ali surtando, ou até em surto já, e às vezes eu falo, menino, mas pode ser uma pessoa de 40 anos, o que a gente faz? Faz o barulho do leque e bate. E o menino distraiu ainda não. Aí o que a gente faz? Fala, parou a palhaçada que vai começar a chover aqui dentro agora. Coloca a sombrinha. E aí coloca a sombrinha, só que se não chover, se não tiver aquele elemento surpresa ali, a criança não vai confiar mais em mim. Com criança, e para mim todos nós somos criança, então quando eu falar criança, eu estou falando de todos nós, tem uma regra, 3 regras na verdade. Não se pode mentir, não se pode mentir e não se pode prometer. Então, quando você vai dar um remédio para uma criança, o gosto é ruim, tá? Mas eu tenho certeza que vai fazer bom para você. Você quer ver? Eu vou pegar uma gotinha e vou provar na minha língua. Nossa, é ruim demais! Mas olha só, eu fiquei até mais bonito. Você mostrou que é ruim, mas que é bom. Então, pegou a sombrinha, agora vamos fazer chover. Vai chover uma linha de sabão. Gente, com isso você já conquistou a criança. Nessa brincadeira você fez um canal uma criança, que não é uma coisa fácil. Se não fosse assim, seria com 3 secreções, sangue, suor e lágrima. E agora não teve nenhuma dessas secreções. Teve abraço, teve carinho, teve acolhimento, teve compreensão, teve quebra de paradigma. E até agora, tudo que eu falei aqui foi o tema que o Luiz me passou, falar do Evangelho. Porque quando a gente vai falar do Evangelho, a gente acha que é falar do Cristo. Só que a gente tem que entender que todos nós somos Evangelho.
todo mundo é o Evangelho em Cristo. E foi até bom o Luiz ter chegado aqui agora, e está gravando, depois ele assistir também. E o Luiz, é o trio, gente, são as duas e o Luiz, eu falei isso para eles lá fora. É o trio mais admirado por mim em Sete Lagoas como palestrante espírita. Então, quando ele passou para mim a referência para ser falado, é para a gente falar sobre como melhorar a si mesmo. E aí começava com a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 919. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Como que eu resisto ao arrastamento do mal, gente? Alguma sugestão? Creia e confie em Deus. Fala mais alto um pouquinho. Creia. Confie em Deus. Creia e confie em Deus. Jesus. Em Jesus. Na hora da tentação, o mal vai aparecer sutilmente, ou materialmente, ou visivelmente, dependendo de quem, de qual nível. Fazer o bem, vigiar e orar, né? Acreditar, fazer o bem, trabalhar, orar, vigiar, fazer a nossa parte, gente. Mas mais do que muito isso, vamos ver o que está lá na resposta? Um sábio da antiguidade vos disse, é muito simples, conhece a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo. Vocês lembram o que eu falei aqui no princípio? Que eu estava sendo arrogante, que eu estou me sentindo muito chique de estar na Capela do Sol? Estou mesmo. Estou me achando muito chique de estar aqui hoje. Eu posso levar essa vaidade para mim? Não. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque quem que eu sou? Desculpa a expressão, gente, mas bosta nenhuma. É igual quando chega um pai no consultório e o povo, porque primeiro que eu não tenho doutorado ainda, e segundo, que tem uma cultura no Brasil que médico, advogado, dentista, um monte de profissional aí, são chamados de doutor assim que saiu da graduação. E outra coisa, a gente chama alguém ou graduado, ou especialista, ou mestre. Então não. E outra coisa, e ainda que tivesse doutorado, eu tenho que chamar de doutor? Não. Então não chamo ninguém de doutor. E às vezes o povo chega e fala, seu doutor, fala, não, doutor não, pelo amor de Deus, eu sou Otávio, tio Otávio, sabe por quê? Eu não sou nada, eu só estou. Aí às vezes alguém fala assim, mas você é espírita. Eu falo, desculpa, mas eu não vou falar de religião com história. Aqui eu evito falar, porque religião, futebol e política são assuntos que se discute sim, mas a gente tem que saber o ambiente e com quem. E aqui no consultório, dependendo do que eu falar, eu posso te desagradar e prejudicar o tratamento do seu filho, que é o principal. Então aqui a gente não fala, aqui a gente só vive. Então eu não sou religião nenhuma. Aqui eu só estou, Otávio, eu estou dentista, e você nem mãe não é, você só está. Porque se você cair dura, o que você é? Você foi mãe nessa vida. Então a gente não é nada. Então a gente tem que conhecer a gente, quem a gente é. E conhecer as nossas fraquezas. E conhecer as nossas dificuldades. E nesse conhecer as nossas dificuldades, a gente tem que se entender a seguinte forma. Entender que nós somos uma casca. E que a gente tem uma alma. Que a gente tem um espírito. Que a gente tem um coração. E que às vezes, que a gente mostra que é um túmulo caiado. Mas às vezes a gente vai mostrando um túmulo caiado com tanta veemência, com tanto carinho, que a gente começa a introspectar aquilo. Às vezes a gente fala assim, não, fulano faz tanta caridade, mas ele é uma pessoa tão ruim, ele é uma pessoa tão maldosa, tão perversa. Tirou o mérito dele, gente, da caridade? Não. Talvez seria melhor se ele fosse, talvez não, seria muito melhor se ele fosse uma pessoa boa. Mas aquele negócio, o cachimbo faz a boca torta. Você vai fazendo, até que uma hora você fala assim, aquilo que eu fazia no automático hoje é natural, hoje eu acredito. Então tem hora que para a gente se melhorar, a gente tem que conhecer o que é o certo. Como que eu conheço o que é o certo? É estudando, é abrindo mão de muita coisa até para a gente sentir a dor do outro, é vivenciando, é participando igual aqui, é participar da dor do outro. É eu ir na porta de um hospital, sentar lá no hospital às vezes um dia, faz isso um dia, gente. Eu falo que eu adoro a prova do pescoço.
E eu até descobri outro dia que essa prova do pescoço tem nome científico, chama laboratório social. Eu falo com o Henrique que eu amo isso. É ser fofoqueiro, não é não. Mas eu amo sentar num restaurante, num barzinho e prestar atenção na conversa dos outros. Tem hora que dá vontade, ela fala assim, mas você não viu que está errado, você não viu que essa pessoa está falsa com você? Aquilo ali é só você fazer isso que resolve. Gente, quando você começa a prestar atenção no ambiente, você modifica. Eu amo isso. Você está na sala de aula, tem mais alguém aqui que é professora, gente? Pois é, Jana, quem é professora sabe, quando você está dentro de uma sala de aula, quando você percebe um aluno e presta atenção no aluno, e a vida é uma sala de aula, a vida é uma escola. Quando a gente percebe um aluno, a gente consegue atuar na vida dele. Eu encontrei a tia Vera de fora, a Vera lá do André Luiz, talvez alguns conheçam, Verinha, que para mim é tia Vera até hoje, foi minha professora da terceira série lá no Bernardes, e eu citei. A Maria Helena estava lá na SEAC, ela escutou isso no domingo, eu falando na palestra. Semana passada eu dei um bate-papo para a Secretaria de Educação lá em Araçaí para as professoras, para dar um ânimo no início do ano, falando com elas da dificuldade da educação hoje, principalmente da educação pública, na particular também, e com as famílias e crianças atípicas, e mostrando tanto que uma professora marca a vida de uma criança. E aí eu falando com a tia Vera ali fora, a tia Vera eu te citei nesses meus bate-papos, sabe o que eu citei? Eu venho de uma família católica. Eu fui do Opus Dei 2 anos, celibatário, missa diária, terço diário, confissão semanal, tinha calo nos joelhos, só assistia missa de joelho, e assim, sou contra hoje ou discordo de algumas coisas, tenho minhas considerações, eu sou muito grato a eles, porque a disciplina que eu tenho, eu aprendi com eles, que tudo na vida é aprendizado, e todas as experiências têm o seu valor. E hoje eu sou espírita, mas eu ainda falo que eu sou um espírita católico, porque eu preciso de a missa, eu preciso de comungar de vez em quando, eu sinto falta daquele ritual, para mim é importante. E o que o católico tem o hábito de fazer quando passa na porta de uma igreja? Em nome do Pai. E o que eu aprendi com a tia Vera, depois do nome do Pai? Beijar a mão. Porque todo dia antes de iniciar a aula, tia Vera rezava o nome do Pai, rezava o Pai Nosso, fazia o nome do Pai e beijava. Então, são as pegadas do Cristo, que são as pegadas que é o tema desse nosso encontro desse ano. Então, as pegadas são deixadas ao longo da nossa vida. As pegadas são feitas todos os dias. As pegadas, todo momento ela é feita. Então, hoje, cada um que está aqui é uma pegada. Quando o senhor foi ali e se apresentou e falou, se precisar de ajuda, eu estou aqui. Chegou a esposa do senhor, eu falei, nossa, o senhor é felizardo, hein? Uma esposa bonita, elegante igual a do senhor. Aí ela comentou a história da filha do senhor e comentou que vocês vão fazer 40 anos de casado, que isso é um privilégio, gente. Mas não era para ser privilégio, não. Isso era para ser mais normal, mas infelizmente não é. Porque casamento, relacionamento hoje virou eletrodoméstico. Estragou? Troca. Estragou? Troca. Então, é um privilégio para vocês, ainda mais no mundo de hoje. É um privilégio, sim. Mas infelizmente não era para ser para a maioria. Estou casada há 14 anos com o Henrique. Tanto que nós temos até tatuado no nosso braço essa frase, que é o Nelkiave, que está escrito dentro da nossa aliança. O que é Nelkiave? É uma lenda japonesa, que diz que tinha um casal de velhinhos, que ele escrevia no bilhete Nelkiave e escondia na casa. Quando a esposa achava, ela tinha que pegar um papelzinho, escrever Nelkiave e esconder em outro lugar, e o marido achar. E ninguém nunca soube o que era. No dia do velório dela, os netos chegaram para o avô e perguntaram para ele o que significava. Ele falou, olha, ser casado não é fácil. Minha terapeuta de Henrique comentou com a gente, todo mundo tem crise, a gente já teve uma crise no casamento, logo no início. Falou, gente, casamento é um barquinho, no meio do oceano. Se os dois balançam, o barco vira. Mas de vez em quando balança. E quando um balançar, o outro tem que ficar firme e estabilizar o barco. Se estabilizar, talvez dê tempo do outro acalmar. Se não acalmar, também não é preso a prego. Não estou falando que ninguém aguentar um sofrimento a vida inteira. Mas a gente tem que tentar consertar. E aí a senhora contou para os netos o que era o Nelkiave. Ele falou, gente, casamento não é fácil. Casamento é uma opção diária.
E nos dias mais difíceis, coincide de ser o dia que às vezes a gente vai encontrar esse bilhete. E esse bilhete, essa sigla é: nunca esqueça o quanto eu amo você. Porque a gente tem que lembrar que a gente ama, que a gente amou, e que o amor ele é para ser regado. E aí, por isso, eu fiz esses cartões. Eu quero deixar com vocês, vou pedir a Henrique para distribuir, por favor. É um cartão do Pequeno Príncipe, que eu amo a história dele. Por quê? O Pequeno Príncipe, eu que trabalho com autismo, eu sempre associei ele com autismo, e hoje tem alguns estudiosos que associam realmente o autismo do Pequeno Príncipe. Ele vive a solitude dele no planetinha dele. E é linda a história, né? Ele viajar no rabo do cometa, põe a mão no ferro de passar, gente. Vai lá ver se é lindo. Vai lá. É dificílimo. Mas a gente romantiza muito. Eu acho que tem que ser mais realista. Então, para que eu coloquei o Pequeno Príncipe? Para a gente entender que tudo é belo, mas nem tudo é fácil. E por que num papel, no formato de um cartão postal? Porque a gente tira foto hoje. Ontem, para poder gravar esse bate-papo nosso, eu fui limpar meu telefone. Sabe quantas fotos que tinha? Senão não ia caber? 11.893. Será que eu sei qual está lá? Se eu precisar, eu vou conseguir achar? Juro para vocês, eu tive vontade de deletar 100%. Então, antigamente, a gente viajava, o filme era 12, 24 ou 36 poses. Costumava abrir a máquina, perdeu tudo porque entrou luz. Se tinha dinheiro para comprar o filme, não tinha dinheiro para revelar. Quando revelava 3 fotos, prestavam para o resto, ela todo com a barriga. Não tinha Photoshop, mas são as fotos que a gente tinha carinho e que está lá no porta-retrato, no monstruário da nossa casa. E hoje a gente tem tanta facilidade, a gente não valoriza mais. Então vamos começar a valorizar a nossa história. E aí, por que esse cartão? A gente não tem que conhecer a nós mesmos? Eu não preciso me expor para ninguém aqui não. Apesar que eu fiz um propósito na minha vida de ser uma mala velha aberta, de ser um livro aberto. É claro que alguns pedacinhos a gente rabisca para ninguém ler. E isso é normal, faz parte. A gente também não quer se expor em tudo. A gente não está pronto para tudo nesse plano. Quem sabe do lado de lá o véu é desfeito. Mas se quiser, prega na geladeira, coloca na agenda, na carteira. Mas escreve aqui. O que eu quero mudar em mim? O que eu tenho que melhorar em mim para que eu consiga melhorar no outro? Só que não se culpe, gente. Porque além da gente conhecer a nós mesmos e conhecer o que é correto, a gente tem que valorizar a nossa história. Eu achei linda uma história que eu vi esses dias na palestra, que do Rossandro Klinger. Ele falando, até fomos na palestra de Ana Henrique, semana retrasada lá em BH, ele falando que os pais não têm que se culpar por ser diferente de um filho com o outro. Você foi um pai, Robertinho, você tem 4 filhos? 4 filhos. Vocês, Jana, vocês eram 2 seres humanos quando o primeiro filho nasceu. Quando o segundo nasceu, vocês eram outro. Quando nasceu o terceiro, eram outros. Quando nasceu o quarto, eram outro. Ah, você é diferente com o João do que com a Maria. É claro. Eu não era a mesma pessoa, não. Eu já tinha tido outras dores, outras alegrias, outros sofrimentos. Então, a gente tem que se conhecer, mas não se martirizar. Tanto que, se a gente pega, igual a história de André Luiz, quando ele estava lá no umbral, ele ficou quantos anos no umbral, gente? Com a mãe dele do lado, tentando socorrer ele. Enquanto ele não conseguiu se perdoar e pedir socorro, ele não saiu daquele lugar. Então, a gente tem que saber das nossas fraquezas, saber das nossas mazelas, mas não para nos culparmos. Então, para mim, isso aqui, eu fui para o Rio há pouco tempo, um lugar que eu tinha pânico, hoje eu tenho paixão. Não quero morar lá não, eu gosto daqui. O mineiro não sai de Minas não. Eu quero conhecer o mundo inteiro, eu amo viajar. Mas se a lagoa, se a lagoa, que pé d'água daqui não sai. É uma encrenca, né? E aí, tem seus defeitos, mas a gente gosta. Mas sempre que eu viajo, eu gosto de trazer um monte de quinquilharia de um monte de lugar. Quinquilharia no bom sentido, tá, gente? E aí, quando eu tenho esses bate-papos, eu falo assim, peraí, o que eu tenho que eu posso usar? Aí hoje, lá em casa, eu fui pegando algumas coisas. Eu falei, algumas eu vou usar, outras não. E uma que eu peguei foi essa. E
palestra lá no Mensageiros, falando de indo para o hospital, e desmaiando, desfalecendo. E quando veio para cá, acho que você contou essa palestra. Foi Vanusa. Não foi? Acho que quando você que passou mal. É Vanusa enorme, eu misturo as palestras de uma para outra. E aí, então, dona Norma, para mim a senhora é um exemplo disso aqui, que a história da senhora tem que ser muito respeitada. Então, é isso, respeita a minha história. Então, a principal pessoa que tem que respeitar a nossa história somos nós mesmos. Porque quem me vê de fora não sabe o que eu passei, não sabe o que eu vivi, não sabe o porquê de eu estar aqui, não sabe o que eu enfrentei. Então, essa que é a da senhora. A história da senhora não traga a história é muito mais do que isso. A senhora é muito especial. Muito! Merece mais do que isso. Amém. Então, gente, a gente tem que entender que a nossa história é muita coisa. A nossa história não é um pedacinho. A nossa história não é cada dia, não é hoje aqui. Minha mãe gosta de falar que amar ou odiar é convívio. E eu concordo com ela. Amar ou odiar é convívio. Tem gente que eu não gosto. E às vezes eu não gosto sem nunca nem ter convivido com aquela pessoa. Quem está na doutrina pode pensar assim, pode ser um karma passado, pode ser uma lembrança de uma vida passada, ou simplesmente pode ser porque naquele dia a pedra caiu do lado errado da rua e eu associei. Vamos tentar aproximar? Se for uma história mal resolvida lá de trás, vamos tentar resolver. E se não for, vamos tentar fazer diferença. Essas flores, na hora que eu cheguei aqui com essas flores, primeira coisa que Henrique falou comigo: eu estava lá em casa, tem tanta jarra bonita, você trouxe num balde velho de cloro sujo? Pra que você fez isso? Sabe quando você arruma a menina tava tudo normal, você chega no chão e não acredita que veio com essa roupa? Não, eu vou matar e vestir essa roupa dessa pessoa. Eu vou ver esse balde, que figura desse balde. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o arranjo. Só viu a rua, na verdade. E eu pensei, será que era o sítio dele, que é coisa maravilhosa, né? Isso aqui. Conta a história do tocinho, saca? Eu olhei assim e falei, é bonito, mas que tocinho. Calma, não antecipa não, menino. Calma, não antecipa. Pode falar, Robertinho. Foi isso que você falou, isso tudo na casa dele. É. Eu falo assim, nossa, Muito, olha pra mim. que eu não olhei antes, né? Ô, Robertinho, agradece. Agradece, sabe por quê? Sabe como que ele fala comigo na hora que eu estou arrumando? Henrique, é o seguinte, eu estou atrasado, Henrique está lá no espelho, aí eu estou atrasado e eu sou extremamente pontual, detesto atraso. Eu dou 4 horas da manhã, né? Atrasado. Eu acordo às 4 da manhã todos os dias. Aí, inclusive no domingo. Aí eu estou atrasado, que a coisa, e Henrique está lá no espelho. Ele olha no pescoço, e olha o olho. Aí ele começa, meu olho é verde. Aí eu já estou pé da vida, aí eu falo, pois é, igual feriado no sábado, não adianta nada, vamos embora que eu estou atrasado. Aí ele já fica bravo, aí já bagunçou o dia. Porque aí ele vira para mim e fala assim, mas você na rua tá indo desse jeito, parecendo embrulho de Velotrol. Ou então ele piora. Aí o dia que ele tá pior ainda, e minha mão igual hoje, tem como tatu. Minhas unhas são sujas de terra e olha que eu passei aquela escova amarela. Ele vira pra mim e fala assim, o embrulho de mandioca hoje nem lavado foi, né? Aí o que eu aprendi a fazer? Na hora que ele tá lá, eu sento, eu só dou aquela suspirada, que se tiver um sapato no chão, ele sobe e entra no meu nariz, de tão funda que foi. Aí ele percebe e vai. Eu não sou chamado de embrulho de Velotrol. Mas olha só que interessante o balde. E como que eu falo que a coisa tem que ser orgânica? Eu tinha pensado no balde para falar que o balde foi só o receptáculo usado para que as flores não murchassem. Mas olha só que interessante. Tem gente que falou que prestou atenção só no arranjo, tem gente que viu só o balde. Então, como que é o cada um? Como que é a história de cada um? Como que é a percepção de cada um? Eu também achei o balde feio. Então dá para julgar. Tá vendo? Quem achou o balde feio não vai ganhar a flor. Aí, ó, tá vendo? Já vamos ser penalizados. Eu achasse que eu ouvido, não achei que eu ia gostar, porque eu vou ver o mal. Tá vendo? E aí o que a gente tem que
E eu usei exatamente essa costela de Adão, algumas plantas parecidas. Aí eu bati o olho e falei, não tô lembrada que eu fiz esse. Essa marmota não foi minha. E aí, vamos entender agora o outro lado da história. Teve gente que pensou na flor, teve gente que pensou no balde, tem gente que pensou, eu não fiz esse, alguém mexeu e bagunçou. Pode ter gente que pensou assim, quem que fez isso de última hora? Pode ter gente que pensou assim, para que isso? Ainda tá essa bagunça aqui no meio. Mas tem um monte de pensamento. A Vanusa já pensou, deve ser do sítio dele. Sim. E qual que foi o pensamento real? Eu até endoplastia, falei, gente, mas lá deve ter planta aqui, coisa mais linda. E eu não tenho dó de dar muda, porque planta com o tempo a gente acaba perdendo. Então a gente tem que distribuir, porque se eu perder, eu falo assim, eu dei para alguém e eu sei onde eu buscar. Quem quiser pode ir lá buscar. E aí, vamos lá. Agora vamos entender o lado real. Por que ele está assim? É a hora que eu falo, a gente tem que perguntar. Igual vamos falar de inclusão, que é a área que eu trabalho, e é a hora que eu falo que eu gosto muito dos bate-papos orgânicos, mas o orgânico a gente tem que falar do que a gente vive. Porque se a gente vive, a gente domina. Se a gente domina, a gente tem segurança para falar. É muito comum. Eu já vi vários relatos desses. Festa de escola. Vai ter uma festinha da escola e tem uma criança autista nível 3, que é o mais agitado dos autistas. E aí a mãe que vai fazer a festa cria um grupinho de WhatsApp com todas as mães, excluindo essa mãe desse atípico. E aí, se essa mãe fica sabendo, gente, é um mal-estar gigantesco. É exclusivo, é humilhante, é desrespeitoso, é desnecessário. É muito feio isso. Para não levar. Exclui para não levar. O que tinha que ter sido feito? Igual esse balde. A gente tem que parar de ter mimimi, sem frescura. Olha, Otávio, próxima vez eu vou arrumar um vaso bonito para você, tá? Você quer que eu te dou um vaso? Você quer que eu te ajude? É conversar. Então, o que poderia ter sido feito com essa mãe? Chegar lá e dizer, Vanusa, eu vou fazer uma festa lá em casa, e lá em casa tem piscina. E eu não sei conviver com criança autista. E não tenho recreador, eu não tenho condição de colocar um recreador só para o seu filho. E na festa vai só as crianças, não estão indo os pais. E eu queria até que seu menino fosse. O que você me sugere? Você importa de ir e levar seu filho? Ou você prefere que não chame ele? Me orienta, me ajuda a incluir seu filho? Resolveu o mal-estar. Então, igual esse balde. Vamos conversar por que esse balde está feio desse jeito? Otávio, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que assiste essa série na Netflix, a ponto de quando acaba a temporada, eu detesto série, sou muito agitado para ficar sentado vendo aquilo ali. Morto de preguiça de televisão, o filme de 2h40 ontem, quase encapei, apesar de ser muito bacana o filme. Henrique olhando o filme que trem, tanta coisa para eu fazer e eu aqui. Mas essa série, quando ela acaba, eu mando e-mail para a Netflix para saber quando vai vir a próxima. É um hiperfoco meu. Chama Vidrados. É uma série de sopradores de vidro. Eu amo isso. Então, eu ainda quero ir para Araxá, a Poços de Caldas, fazer o curso de soprador de vidro. Você vai para Araxá? Eu vou para Veneza, viu? Se você vai para Araxá, E aí, o que acontece? Então, eu amo essas jarras, eu tenho essas jarras bonitas lá em casa. Quando eu comprei, quase deu divórcio, e eu sou pirracenta, isso é outro defeito meu. Eu estava lá em Pomerode, logo que meu pai morreu, eu fui na fábrica que faz esses jarros, aí eu fui comprar um, devia pesar uns 5 quilos, aí Henrique, mas esse trem é caro, e como que vai levar? E como que despacha? Aí a vendedora, não, a gente entrega, frete grátis. E aí juntou Henrique, minha mãe e meu irmão, mas isso é caro, você é doido. Eu tinha comprado um, na hora que juntou os três, pegava e embala mais um, eu quero os dois. Então tem os jarros na casa para trazer, mas por que eu trouxe esse balde? Primeiro, vocês lembram que eu falei que eu acordei às 5 da manhã? Acordei às 5 da manhã, fui para o consultório, essas flores não estavam no planejamento, eu que planto, eu que colho, eu que cuido, acordei correndo, apanhei muito correndo, eu olhei para os jarros estavam na mesa, eu ia ter que desmanchar o arranjo que estava pronto, poderia ter trazido os prontos? Poderia. Queria? Não, eu queria um arranjo que fosse feito especificamente para cá, com a energia daqui, e eu queria que vocês participassem da confecção dos arranjos desde o início. Então está no balde, por quê? Para a gente entender
nós somos matéria bruta. E a matéria bruta, ela tem todo um processo. Está vendo que o balde agora teve uma importância muito maior do que qualquer cristal, do que qualquer coisa dessa? Então, essa flor aqui poderia fazer um arranjo só, grande, enorme. E aí, o que eu fiz? Eu preferi trazer ele dessa forma e tá aqui os lacres e fazer alguns aqui na frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque as pegadas, gente, elas são deixadas ao longo do caminho. E ao longo do caminho que a gente vai deixando cada pegada. Segura, por favor, Henrique. Não, você segurando aí eu já consigo resolver. Obrigado. E aí, cada pegada que a gente deixa ao longo do caminho, talvez Henrique ter levantado e vindo me ajudar aqui, esse bate-papo nosso vai estar no YouTube depois, talvez alguém que a gente nem sabe quem, vai escutar, vai falar assim, gente, o marido dele foi tão gentil, e aqui em casa eu não estou sendo legal, deixa eu tentar ser mais gentil com a minha esposa, com o meu marido, porque isso, olha só, obrigado Henrique, isso vai fazer ele agradecer. Ou vai fazer até o contrário, que tem dia que eu sou um cavalo em casa, tá, gente? Tem dia que eu sou bruto também, Henrique sabe disso, eu não sou santo, não. Muito pelo contrário. E aí, talvez isso aqui vai fazer com que alguém perceba, ó, eu preciso ser mais gentil. Mas para fazer esse arranjo, que vai fazer melhorar o dia de alguém, foi preciso que alguém levantasse, que o balde quase caísse, que ele saísse atrasado, cortar algumas coisas, trazer o cordão e com uma flor e algumas galhas já formou um arranjo. E olha só que coisa simples, né? E aí esse aqui vai para Jana, que eu convivi tanto tempo lá no Mensageiros, e ao longo da nossa caminhada nós vamos fazer mais alguns, né? Só que esse arranjo, Jana, o que eu gosto de deixar muito claro, esse arranjo aí na Jana vai durar 15, 20 dias. Mas o que ele significa, ele vai reverberar por anos, por décadas. Talvez daqui a algumas gerações, um neto seu vai falar assim, minha avó, quando minha avó era viva, ela chegou em casa um dia com um arranjo e me contou essa história, que foi o que Henrique falou aqui do tocinho no saco. A história do tocinho no saco, minha avó que gostava de falar. A avó falava, gente, tocinho no saco não tem valor nenhum. É um trem sujo, é um trem feio. Ninguém valoriza. Torresmo de barriga é caro. É a mesma coisa. Então muda a forma de apresentar, muda a forma de olhar, muda a forma de avaliar. E aí, essa vida nossa, gente, é uma passagem muito rápida. E é um aprendizado. E quando a gente vai passando por aqui, a gente vai apanhando, a gente vai se lapidando, a gente vai aprendendo. E a gente aprende com as histórias que as pessoas que convivem com a gente, às vezes sem a gente nunca conhecer. E às vezes essa pessoa já foi, mas essa pessoa reverbera no mundo. E essa pessoa é uma pessoa que é um exemplo. Henrique trabalhou por muitos anos no Banco do Brasil. Hoje ele passou num outro concurso, ele não trabalha lá mais, já tem 2 anos. Mas Henrique, eu falava que Henrique ele era o desejado pelas velhinhas. Eu nunca fui em tanto aniversário de 80, 90 anos das idosas de Sete Lagoas. Teve um aniversário que eu fui, juro pra vocês, eu fiquei constrangido, tá? Na hora que eu cheguei lá, eu sentei do lado da dona, do lado de Henrique, a doninha chegou, dá licença porque eu que vou sentar do lado dele. Aí chegou uma neta para dar os parabéns, ela falou, não, obrigada, eu tô sentada com o meu gerente. Eu falei, Henrique, você faz até chover, você deve ter gostoso demais, me ajuda aí. Não, ele encanta a gente. Não, eu sei, ele encantou, tem 14 anos que eu conheço golpe aí. Golpe não, eu amo ele, ele sabe que eu amo ele. Às vezes não sei demonstrar, peço desculpa quando eu não sei, mas Henrique é a paixão da minha vida. Tanto que eu brinco com ele que eu não vou ficar, que eu não me separo. O que pode acontecer é eu ficar viúvo. Então eu espero que ele entenda a ameaça, né? Então eu espero que ele entenda a ameaça. Se um dia separar, no outro dia eu estou viúvo, né? Porque essa vida é para estar junto. E aí, Henrique, vocês entenderem como que a gente faz diferença, às vezes sem nem conhecer. Henrique, quando ele estava no banco, ele nunca comentava, Henrique sempre foi muito ético com isso, nunca comentava coisa pessoal do banco. Mas eu sabia de algumas pessoas do banco que ele gostava muito. E tinha uma senhora
que minha avó estava com Alzheimer, 86 anos, meu pai morreu de Covid e me deixou uma avó de herança. Na cama, ficou 8 anos com a gente. E essa avó foi a paixão da minha vida, foi quem me ajudou a me criar. E sempre a gente falava da minha avó, e Henrique conheceu minha avó lúcida, mas não tão lúcida. Minha avó tirou carteira com 58 anos de idade, porque o neto dela ia a pé para a escola? Nunca. Eu morava na Rua do Terraço, perto do Bretas, e estudava no Promóvel, no Quintino Bocaiúva. Eu ia andar 2 quarteirões, meu neto? Não é de jeito nenhum. E aí, quando eu falava de mãe, eu falava assim, gente, sua avó tem cara de ser do jeito da Dona Miriam Terezinha. E a Dona Miriam Terezinha é irmã da Márcia. E a Miriam Terezinha, eu nunca conheci ela. Mas eu lembro, eu ajudei Henrique a escolher a flor, quando ele levou a flor lá na visita que ele fez para ela. E era aquela cliente, Henrique era aquele que, não era aquele gerente que visitava esperando qualquer coisa. Ele visitava porque ele gostava. Henrique nunca fez questão disso. Ele sempre foi... Estou ajudando confete, mas Henrique... Sou santo não, viu, pelo amor. Não é santo não, pelo contrário. Não vem também não, tá? Mas ele é despretensioso. Vou usar essas palavras depois. Eu sei. Mas ele vai usar isso, eu sei que vai. Mas Henrique, eu falo que as coisas na vida dele acontecem assim. É uma pessoa que se você estiver falando mal dos outros perto dele, ele sai de perto e muda de assunto. Você conhece Henrique? Mas nem você sabe. Ele está vermelho, acabou, fechou o tempo. Oi? Se o sangue dele está vermelho... Se ele cruzar o braço e juntar o joelho, ele está assim, estou tolerando. E aí corre. Então, Dona Miriam Terezinha já foi motivo de assunto lá em casa muitas vezes, e você também, Márcia. Então, já algumas vezes vocês já nos inspiraram. Então, esse arranjo aqui é para Dona Miriam Terezinha e para você, mas quem vai entregar é Henrique. E aí, tá vendo, gente, como que as pegadas existem? As pegadas acontecem por pessoas que, inclusive, nem aqui estão mais fisicamente. E Dona Miriam, com certeza, provavelmente ela está num lugar bom, e onde ela esteja, que ela receba essas flores com todo carinho e saiba do amor que ela tem por ela. E a gente sempre falava que a Márcia era no bom, que cuidava com todo zelo, com todo esmero de Dona Miriam. Então, Márcia, isso aí é a gratidão de Dona Miriam por você. Porque as pegadas do que você fez por ela enquanto ela esteve na terra, sempre vai ter uma gratidão. Por favor. E aí, a gente conhecer a gente, a hora que eu falei, a gente tem que também agradecer e reconhecer pelo bem que a gente faz nas nossas passagens. Porque a nossa vida tem espinhos, mas tem flores. E as flores são necessárias. E aí, gente, desculpa, Márcia, te emocionar desse jeito, mas você sabe que foi com carinho. Eu sei disso. Você sabe que se não fosse com a melhor das intenções, eu não jamais teria feito. E eu sei também que seu choro é de saudade, mas também é de gratidão pelo tempo que conviveu. E que eu acho que ela tá, se ela tem o mesmo carinho por você. Né? Eu sei, por isso que eu fiz. E como mãe, uma mãe quer sempre um filho bem. E se ela quer bem, ela quer que sua vida seja florida. Amém? Que assim seja, que Deus nos abençoe sempre, né? E aí, gente, as nossas pegadas são assim. Então a gente nunca sabe onde que a gente vai pisar. Porque uma pegada foi uma pisada. Só que ela pode ser leve, ela pode ser para machucar, ela pode ser uma massagem que cura, ela pode ser uma galha que eu vou quebrar, ela pode ser uma ponte que eu piso muito forte, que eu vou impedir que outros passem. Então, qual pegada que eu vou deixar na vida de cada um? E de coração, eu sei que eu vou ter muita falha nessa vida. Tanto que é o que eu te falei na hora que você chegou aqui. Eu falei, gente, eu sou só um tentante. Eu sei que às vezes eu sou mais errante do que tentante. Eu estou entrante na terra. Pois é, nós todos. Se a gente tivesse um pouquinho mais evoluído, talvez nem aqui a gente estava. É igual tem se falado, muita transição planetária. Gente, é um privilégio se a gente conseguir voltar para cá. É um privilégio. Então, hoje a gente não é nada. A gente só está tentando melhorar um pouquinho. Eu, nessa história minha,
igual eu falei, eu sou casado com o Henrique há 14 anos, há 3 anos atrás, na época que o Henrique saiu do banco, o Márcio passou na Petrobras, e eu estava no auge da minha vida. Meu consultório tinha chegado naquele ponto de não pegar nenhum paciente novo mais, porque não estava dando conta. E meu pai morreu e me deixou a avó de herança. Pai, filho único, adotivo, albino, adotado por um casal de negros, eu primeiro neto, meu avô caminhoneiro. Pensa o tanto que eu fui mimado. E meu avô, assim, meu avô e minha avó são minhas paixões. Minha avó, eu não choro quando eu falo de vó mais, porque eu estou medicada, senão o choro vinha. E aí, o que acontece? Pai morre, meu irmão vai em Santa Catarina, e eu aqui em Sete Lagoas. O que eu faço? Henrique morando lá no Rio. Aí nós fomos para Aracaju, ficamos uma semana. Na hora que eu entrei no banheiro do hotel, eu não respirava. Falei, estou infartando, estou morrendo na praia, literalmente. Só que eu sou tão razão, eu coloquei a mão no peito. Falei, calma, faz igual você faz com seus pacientes. E façam isso, tá, gente? Cheira a florzinha, sopra a velhinha, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Respiração, controla. E aí eu controlei, não falei nada com o Henrique, voltei para Sete Lagoas. E aí eu brinco que eu fui padre, pastor, pai de santo, fui em tudo que me mandaram. Mas fui para neurologista, psiquiatra, neuropsicólogo, fui em tudo que me mandaram. 3 meses de teste, gastei o que eu podia, o que eu não podia. Henrique naquele processo de ir para o Rio. E aí minha psicóloga, que eu sou muito grata a ela, virou para mim e falou, tá, larga tudo e vai comigo. Não tinha um centavo guardado no bolso, tá? E eu banquei um consultório fechado, sem saber se eu ia voltar para Sete Lagoas, se é da área, você sabe o custo de um consultório. Eu gastei 40 mil na época sem poder. Um consultório fechado, com aluguel, secretária, tudo, sem saber se eu ia voltar. E fui para o Rio de Janeiro. Minha psicóloga virou para mim na época e falou, Otávio, vai para o cemitério? Eu falei, você é louca? Você é doida? Eu falei, vou fazer no cemitério. Ela falou, vai lá e olha todas as lápides. Todo mundo teve data de nascimento, data de óbito e uma história. E todo mundo que está ali é insubstituível. Mas a gente é insubstituível para a gente. Vai viver sua vida. Eu fui no cemitério. Tranquei a porta do meu consultório e fui embora. Deus foi tão perfeito que 4 meses depois acabou a formação, ele foi transferido para Minas. Trabalha em casa hoje, em home office. Vai 3 vezes por semana, mas sai de manhã e volta de tarde. Mas eu tive esse burnout nessa época. E no burnout eu fechei um diagnóstico de TDAH, de superdotação e de autismo, que é o Asperger. Só que hoje não se fala mais Asperger. Então foi um autismo nível 1 com altas habilidades. E qual foi a minha habilidade? Minha alta habilidade foi um negócio que chama teoria da mente. O que é teoria da mente, gente? A grosso modo, eu leio a alma das pessoas. Minha secretária fala que eu gosto de fazer as mães chorarem. Não é. Porque às vezes as mães chegam no consultório, eu falo assim, deixa eu te contar, mãe, não te conheço tão bem assim, mas você não tá bem não, né? Seu menino tá bem, tem câmera aqui, vou colocar a senha da câmera no seu celular, seu menino pode ficar aqui brincando na sala de brinquedo, minha secretária vai cuidar dele, se você não importar, pode levar ele com a gente, mas vamos tomar um café? Agora eu troquei de consultório, agora tem uma cozinha no consultório, o outro não tinha, e eu levava para a lanchonete. Aí a consulta, gente, desculpa a expressão, tá? E eu falava com a mãe, foda-se, eu vivo disso, mas não estou aqui por causa disso. Você não está bem. E é aquela história da máscara de avião. Em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. Coloque a sua antes de ajudar quem está do seu lado, ainda que seja uma criança ou um idoso. Se você não está bem, você não cuida de ninguém. Então, eu consigo, por essa habilidade, perceber as características dos outros. A neuropsicóloga que fez meu teste, ela falou, tá, que às vezes ela não é espírita, ela falou, tá, talvez isso pode ser um tipo de mediunidade, não sei, pode ser um monte de coisa associada, mas tem o diagnóstico do Asperger, do TDAH e da superdotação. Aí eu fui entender um monte de coisa na minha vida, que eu conheço a ti mesmo. Aí que eu fui entender a minha sinceridade, que tem hora que grita, tem hora que chega a ser sincericida, tanto que quando eu tenho a primeira consulta, eu falo com os pais. Eu sou palpiteira, atrevido e entrão, eu vou dar palpite dentro da sua casa, eu vou pôr o dedo no seu nariz, você também pode colocar no meu, desde que seja com carinho e com respeito, porque eu não vou cuidar do seu dente. Você tem boleto, você tem esposa, você tem família, você tem uma vida por trás. E a gente tem que entender o contexto. Um aluno não chega na sala de aula só um aluno. Ele chega, é um complexo inteiro, é todo um arranjo que chega junto. E
Só que eu também sei pedir desculpa e sei recuar. Então, se eu entrar onde que não me cabe, me coloca no meu lugar, que eu vou pedir desculpa e vou voltar um pouquinho atrás. Só que, até eu chegar nesse conhecimento, que foi aos 37 anos, hoje eu estou com 40, faço 41 agora em junho, foi muito sofrido. Cione, você comentou dela. Cione, eu sou muito grato a Cione, muito. Cione, conheci Cione há 14 anos, Cione é do fundo da minha cozinha. E Cione e Henrique sempre foi festeiro. Cione sempre foi festeira, os dois festeiros, farofeiros. Pois é, só conhece. E aí, toda festa que a gente ia, a Cione falava: você é muito chato, você quer ir embora cedo, eu sei não sei o quê. Aí no casamento ele vinha, eu não bebo, mas naquele dia eu bebi. E eu coloquei o dedo na cabeça de Cione. Falei: Cione, você foi uma das pessoas que mais me fez chorar, mas eu sou uma das pessoas mais gratas a você, porque você me chamava tanto de chato, e eu ficava chateado, eu magoado com aquilo, mas hoje eu sei, eu não era chato. Pelo autismo, eu lutava muito, eu era aquele pequeno príncipe, que todo mundo acha bonito, ele está agarrado na cauda do cometa, mas eu ia para aquela festa, abraçar aquele monte de gente, com aquele monte de gente bebendo, sem eu beber, aquele sertanejão, eu queria matar um, e ainda tem que rir, fazer social. Eu estava quase morrendo. E ainda ser chamado de chato, vai para a ponte que caiu. Mas assim, olha, você foi uma das peças que me fez buscar ajuda. Porque você me fez querer entender. E isso eu chorava, né? Porque bêbado chora. Isso eu chorava. A senhora é madrinha, a senhora já sabe. E a senhora é coração. A senhora ficou uma semana me ligando 3 vezes por dia depois disso, achando que eu ia morrer, que eu ia matar um. Não, ela fica arrependida. Fica arrependida, chorou. Eu acho que ela tem terapia depois dessa conversa. Mas eu sou extremamente grata a Cione. Mas por que eu senti tudo isso? Porque eu não tinha buscado ajuda. Então, às vezes, para a gente se conhecer, a gente precisa de ter um quase infarto. Para a gente se conhecer, isso aqui nada, eu estava saindo, Henrique falando que eu estava atrasado, hoje eu estava atrasado. Eu falei: Henrique, pega esse pilão aí. Não sabia nem para quê, tá? Eu só quis pegar. Pois é, eu amo ele. Ouro preto. E aí, para que eu lembrei desse pilão? Porque eu falei: gente, sabe para quê? É para lembrar que às vezes para extrair um café ele tem que ser moído. Às vezes para fazer um chá, para fazer uma essência, é macerar, é quebrar. E tem hora que a vontade nossa é pegar a mão do pilão e acertar na cabeça de um. Compensa? Vontade dá, tá? Mas vai gastar o réu primário na terra e algumas reencarnações para recuperar o mal que foi feito. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho pilão, eu tenho machado no meu quarto, que nós vamos em casa, enrolado, antes dele quebrar. Depois eu pico ele machado. Aí meu filho dá acidente de carro com ele na velha 40 que vim para Sete Lagoas. Ele, a esposa e a minha neta, de 16 anos. Graças a Deus, ele ficou meio, esqueceu da hora do acidente. E foram para o hospital, né, levaram algumas, levou de madrugada para João 23. Só de manhã que ele me avisa, que não era para avisar, senão ficava doida, né? Sim. Aí eu, mãe, eu tô Tá chegando de machado, machucou só a esposa dele que machucou muito. Aí no outro dia, eu no hospital com a esposa, minha neta, graças a Deus, sofreu nada, deixou a neta trancada dentro de casa do meu lado. E eu não estou sabendo. O ladrão não entra lá, com a menina sozinha. A menina sozinha, eu falando que sabe por isso para poder pegar um ladrão. Aí ele me liga: mãe, a Ana está lá em casa, eu estou saindo do hospital aqui agora, vou deixar a menina que ela está aqui no soro e tal. E a senhora vai lá porque ela disse que tem um homem dentro de casa. Aí ela liga para mim, aí não escuta só. Aí liga para a polícia, eu vou para o vizinho, eu não tinha a chave da casa, o portão alto, o muro alto não dá. Como é na esquina a casa dele? Tinha uma bicicleta do lado de uma árvore que era dele, mas até então eu não tinha chegado do outro lado da árvore. Eu estava na frente gritando: Ana, responde! Aí ela não respondia, que ela estava paralisada lá. Sabe como é que ela viu o homem? Ela disse que estava no quarto dela com a televisão ligada e saiu para beber água na cozinha, porque ela sempre tem uma garrafinha, mas é Deus que gosta de falando, é a pegada de Cristo. Que ela tinha pegado com esse negócio do carro, o carro da Janaína, para levar a esposa depois. E a garrafinha dela já ficou debaixo do banco do carro de Janaína. Se a garrafa estava no meu ladrão, ela ia ver o ladrão ia pegar ela. Ela fez a pegada de Cristo, a mão de Deus. Botou a garrafa escondida debaixo do banco e ela fica com essa garrafinha no quarto, cheia de água, para não levantar e ir na cozinha buscar.
E como a garrafinha ela tinha deixado no carro, não lembrava onde é que estava, ela saiu, levantou da cama, que ela não escutou ele entrando. E foi. Meu Deus do céu. Aí que chegou a polícia e ele pulou nessa bicicleta e roubou os treinados. Não fez nada. Mas não fez nada para ela, correu pro quarto e trancou. Ainda bem que só não precisou usar o machado, né? Nessa hora eu não lembrei do machado, lembrei de nada. Eu só lembrava da minha neta lá dentro. Ó, um calorão com um machado desse, a gente tem até que refrescar. Não, mas o machado ficou de medo de gato. E é por isso que a flor branca da paz vai ser a senhora. E Deus nos proteja desse machadão, porque senão nós estamos ferrados. Minha avó que era assim, minha avó andava com um porretinho debaixo do banco do carro. E ela não tinha medo de mostrar o porrete para quem fosse. Minha avó era das bravas e atrevidas. E aí, gente, isso aqui, vocês lembram que eu falei? Nesse carnaval eu resolvi perder o controle? Desligar o telefone e desligar sem culpa? E entender que se eu não estivesse aqui, outra solução teria que ser tomada. Porque às vezes a gente acha que a gente é importante demais também, né? A gente que é da saúde fala assim, ah, e se eu? E se? E se? Uai, e se eu não caio duro agora? Alguma solução tem que ter. Então eu sempre tenho em casa, eu compro aquelas embalagens de brigadeiro, até porque é mais fácil de fazer, é mais bonitinho, e coloco sementes de girassol e entrego para todo mundo, em todo bate-papo que eu faço. Eu falo, gente, não é para plantar em casa. Se quiser plantar em casa, pode plantar algumas, mas planta na rua, planta no meio-fio, planta num canteiro, planta algumas em casa, sabe para quê? Para ser uma pegada na história de alguém que vai passar na rua e que você nem imaginava que essa pessoa poderia passar ali. Talvez essa pessoa está num dia triste e nesse dia triste ela viu aquela flor e essa flor mudou a vida dela. E quantas vezes eu não estava bem e eu recebi fotos de girassol que foram plantados por pessoas que eu dei essa semente. Mas como essa semana eu perdi o controle, eu não tive tempo, na verdade eu não consegui fazer semente para todo mundo. Aí ontem eu falei, Henrique, vão na cidade, vai que é feriado, algum lugar que está aberto. Suspiro, Casa Doce, Chocofestas, gente, nada. Eu falei, então vamos, aí Henrique falou, para ver os atacadistas. Açaí, Martins, rodando, não achando lugar nenhum. Aí papai do céu é bom demais, peguei aquela caixa minha, tinha 2 pacotinhos, vai ficar um para essa e o outro para a próxima. E você, eu não sei por quê. Você, desde o princípio, eu estou olhando para você, lembrando de plano, floresça onde você quiser. Diga. Sim. Tem. E eu vou ficar O girassol está sempre voltado para o sol, né? Sim. E o dia que não tem sol, o girassol vira rua buscando a luz. É muito. Então, quando ele está no sol, ele sempre está virado no sol, buscando a luz do sol. E quando não tem o sol, um vira para o outro, iluminando. E aí você falou isso na hora certa, o Zé acabou de chegar. E Zé Roberto, esse espaço aqui tem o seu dedinho, você e Raquel. Então a gente está aqui, esse pontapé nasceu com o Zé Roberto também. Então, inclusive tem um girassol aqui que eu colhi antes de vir lá de casa. Então que esse girassol, esse gengibre e esse cipreste que é extremamente aromático, seja para agradecer o que Zé Roberto e Raquel têm iluminado a vida de tanta gente que passa. Chegou na hora certa. Se tiver gente, daqui a pouco eu volto. Muito obrigado. Mas a iluminação de todos vocês que estão aqui. Obrigado, Zé. Todos somos iluminados. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto, tá? Tá, obrigado, Roberto. Gente, é isso, gente. Eu queria agradecer. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade para compartilhar. Deixar o convite. E quem sentir vontade de falar, de fazer esses bate-papos, faça. Eu nunca achei que eu fosse gostar disso. E já teve semana de em 5 dias fazer 6. E cada um de um jeito diferente. Teve um dia que me chamaram na escola. Só que sempre chamam a gente para falar de um jeito e sempre sai de um jeito muito diferente. E aí me chamaram para falar lá no professor Rousset, porque uma criança
ela não é nem uma criança mais, 14 anos, pediu para ser trocada de sala, porque ela estava com medo de pegar o autismo da coleguinha. E aí, o que é que vem o questionamento? É não julgar essa criança, porque isso foi a informação que ela recebeu. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quem é que passou essa informação para ela? Provavelmente veio de algum adulto, de alguém que ela confiava. E aí nesse dia eu fiz 6 bate-papos seguidos. Eu passei um dia, comecei 8 da manhã e fui até assim. No fim do dia eu estava falando assim, tinha voz, mas cheguei na casa e falei, cala a boca, eu não consigo escutar a voz. Gente, foi um caos. Mas eu fui para falar do mesmo tema, foram 6 bate-papos totalmente diferentes. Hoje, vindo para cá, na hora que eu vi essas unidades, falei, Deus do céu. E na hora que eu vi as duas entrando nessa sala, eu falei, não, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês querem avacalhar? Avacalha, mas não avacalha tanto não. Ajuda. Vai com calma com o colega aqui, o coração é fraco. Acho que deve ter falado alguma bobagem, mas... obrigado. Mas deu tudo mais ou menos certo. E aí, se não deu certo, desculpa. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Não distribuir todas as flores, porque vai ficar para outra remessa. Isso que eu ia falar, vai dar ciúme, o Otávio já vai causar discórdia aqui tem no meio do encontro. Aí você já no Brasil tem conhecimento de plantas, na discórdia. E aí, o que acontece? Aí ele planta a discórdia e quem fica de palhaço é o Otávio, né? Oi, Mas ela tá doida com essa flor aí. Qual? Ô Janaína, eu não vou causar discórdia por causa de E aí, para acalentar a discórdia, pelo menos uma adoçar o dia, e aí o semeador da discórdia adoça o dia de todo mundo, por favor. Você tem que dar, ué. Você vai agradecer no futuro, pode. Eu tô vendo você distribuir pegadas com flores. E outro dia que eu descobri, queria passar a informação. No Horto Municipal, não sei se as pessoas sabem, se nós formos lá, a gente ganha 3 mudas a cada 3 meses. Pode ser de árvore de flor ou frutífera. Eu peguei jasmim e é só levar uma cópia do CPF e da identidade. Lá no Horto, fica Onde que é? perto da parte da escola técnica. Ah, é outro municipal. Que legal. Esse que chama gengibre, chama fermentação. Ela é parente do gengibre. Ela cheia de gengibre, ela lembra de gengibre. Água, ela junta água em Quem cima. não tiver onde plantar, a gente pega no outro e distribui. E planta Dura 15, 20 dias na jarra. Porque ela dura 15, 20 dias. em frente à parte. 3 mudas a cada Cuidado, você fica sem. 3 meses. Qual foi o dia? Viu, gente? Aí tem mais uma coisa que eu queria pedir para vocês. É só uma coisa, só para finalizar. Essa vida. Consegui desligar o ventilador? Acho que sim, né? Desligou? E só tem. Desliguei. E só tem uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês aqui. Nós estamos numa trajetória de aprendizado. E nesse aprendizado, a gente não pode colocar limite para a gente sonhar. Porque os nossos sonhos são do tamanho que a gente quiser. Mas o nosso peso também é do tamanho que a gente quiser. Então, o erro nós tivemos. Mas acertos a gente também tem. Errar, vamos errar de novo. Talvez até muito mais do que acertar. E a gente tem que entender que essa é a vida que nós mais evoluídos estamos e que melhor estamos. Então imagina o que a gente já não aprontou lá para trás. Mas é para sair arrastando corrente? Sair arrastando peso? Não. É para servir de aprendizado. Porque se eu ficar preso lá no passado,
eu vou parar, vou estagnar, vou parar de caminhar e vou esquecer de andar. Então, vamos pensar lá na frente, aonde que eu quero chegar? E uma coisa que eu acho muito interessante, se vocês forem pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Bíblia, a Torá, onde vocês quiserem pegar, em todos os milagres de Cristo, ele sempre perguntou se a pessoa queria. Quando Bartimeu toca a túnica de Jesus, ele fala: o que quer que eu faça, Senhor, que eu veja, a tua fé te curou. Então, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. A gente é do tamanho que a gente quer ser. E a gente realiza o que a gente acredita e o que a gente luta. Vai ter um preço. Vai ter sacrifício a ser feito. Vai ter coisas a serem realizadas. Então, Sebastião, você nos acolheu com tanto carinho lá que a gente chegou. A gente é do tamanho do sonho da gente. Que você seja do tamanho do seu, até maior, muito mais do que você imagina. Obrigado, Deus, por isso aqui, eu até desliguei o ventilador. Desculpa, nós vamos sentir esse calorzinho uns 2 minutos, porque com o ventilador isso aqui não vai ficar. E eu sempre gosto de fazer essa analogia. Eu acho que todos nós que estamos aqui já fizemos bolinha de sabão com um talo de mamão. Quebrava a folha, fazia o talo, ficava 3 dias com aquela língua grossa, com sabão, detergente. Era criança, tinha hora que engolia sabão, mas era uma delícia. Hoje tem as arminhas de bolinha de sabão. É muito mais bonito, muito menos romântico. Acabou a pilha, acabou o líquido, acabou o sabão, joga para lá e abandona. Então, a gente tem que entender que tudo evolui, até os brinquedos. Mas a gente não pode deixar o romantismo acabar, não. Porque o dia que a gente deixar o idealismo e a beleza de fora, a gente perdeu o sentido. Então, o belo tem que existir. Se eu olhar para uma pedra e ver que a pedra é só uma pedra, é uma marmota, né? Agora, se eu pegar aquela pedra, levar para casa dela significado, a importância da rosa está no cuidado que eu dedico para ela, no tempo que eu dedico para ela, na beleza que eu enxergo para ela. A beleza das flores está no jeito que eu olhar para ela. Então, o balde está feio. Vamos tentar enxergar para cima e ver a beleza do balde. Porque o balde não é feio. O que a Janaína falou comigo aqui agora? Eu vou deixar minha flor aqui, porque eu vou ficar até o fim do dia. Porque senão minha flor vai murchar. Então, sem a feiura, entre aspas, do balde, a flor dela morreria. Então, foi o feio que deu sustentação para o belo. Então, para mim, o balde chega a ser mais belo do que a flor. Porque ela só existe aqui. Bonita esse tempo e vai durar uns 15, 20 dias na sua casa, lembrando do dia de hoje, porque o feio carregou ela. E hoje aqui eu não espero nada, eu só espero que cada um leve para casa um questionamento. Qual o pegado que eu tenho deixado? E se eu não estou satisfeito com a minha pegada, está tudo bem, eu não vou me culpar. Eu só tenho que pensar o que é que eu posso fazer para que a minha pegada seja um pouco mais leve, para mim e para o outro. Porque a caridade, ela não precisa ser sofrida também. A gente às vezes associa que para eu ser bom eu tenho que sofrer. E aí às vezes a pessoa acaba deixando de fazer. A caridade ela é natural. E fora da caridade não tem salvação. Então, liga o ventilador só para a gente entender que isso aqui é tão belo quanto qualquer coisa. E é leve, e é bonito, e é simples, e é delicado. Mas não tem aquele encanto todo do pau de mamão. Então, está fazendo falta a gente pegar, igual a Vanusa, está na escola, está lá com os meninos, está lá na pai. Gente, pega essas crianças, faz uma oficina de bolinha de sabão. O que nós vamos gastar? R$4 com um copo descartável? E tem coisas que a gente tem que entender. Tem coisas que é o CNPJ, tem coisas que é o CPF. Ah, faz parte do meu trabalho. Ah, o trabalho não deu, a empresa não deu. Azar, minha alma pede, minha alma precisa. Eu faço, eu fiz. Eu quero fazer isso. A diferença é minha. A evolução não é da empresa, não. E quando eu faço isso, eu estou sendo a tia Vera. A tia Vera que me ensinou a fazer o nome do pai e beijar a boca. A tia Vera que me ensinou
a respeitar que uma oração, ela não é uma oração mecânica, ela é uma oração que tem um beijo, porque um beijo é carinho, um beijo é toque, um beijo é acolhimento. E para eu fazer caridade, para eu acolher qualquer pessoa, primeiro eu tenho que me acolher. Então, nessas pegadas, qual pegada que eu estou deixando na minha vida para eu poder deixar pegadas na vida dos outros? Obrigado por tudo, gente. Desculpa qualquer coisa.